Bom dia, queridos. Noite gostosa, né? Para que a gente pudesse descansar. Amanhã, com essa bênção de Papai do Céu, né? Chuva, é sempre bênção, né? Ontem a gente pôde refletir sobre a oportunidade que a igreja tem de ser uma agência evangelizadora. E hoje, participando aqui da oficina que o irmão Elcias estava transmitindo para nós, ele enfatizou a questão do compromisso da evangelização e da prática do relacionamento na obra da evangelização, lembrando que o próprio Jesus entendia que deveria ser assim. A princípio, reunindo os 12, enviou 2 a 2. Depois, reunido 70, enviou 2 a 2. Entendendo que esse seria o plano dele para atingir as pessoas que seriam contactadas por aqueles seus discípulos. E aprendi com ele, né, que a presença da questão binária está, inclusive, na tecnologia de hoje, né? Onde 01, 01, 01, 01, etc. Ele explicou bem ali, conhecedor que é da área de matemática e da tecnologia. Eu fiquei pensando como Deus é inteligente, né? Como Deus é poderoso. Então, tudo que o homem inventa, ele pensa que inventou. Mas é Deus que capacitou para colocar em ordem aquilo que já está pronto por ele e entregue para a gente usar. Então, o que a gente precisa é usar aquilo que recebe de Deus, né? Estamos juntos aqui pensando nesses temas desde o primeiro dia, desde a primeira mensagem, mas eu quero, de alguma forma, desafiá-los a dar uma resposta para o Senhor. A resposta para que você deve dar ao Senhor é diante do que você tem ouvido. Ouvido através das oficinas, com os nossos irmãos que estão palestrando, através das mensagens pregadas aqui, baseado em Atos 2, não é? Que Deus tem me permitido compartilhar com vocês. Então já coloca no seu coração que tipo de resposta você vai dar ao Senhor diante de tudo que você está ouvindo durante esse tempo. Para que quando sairmos daqui, né, amanhã à noite, encerrando a programação, você entenda o que realmente Deus quer de você como um crente relevante, para que junto com a sua igreja sejam relevantes na sua comunidade, tanto interna como externa, como temos frisado desde o princípio. Hoje eu quero trazer a você o texto de Atos 2:43, tá? Atos 2:43, baseado exatamente nesta afirmativa que Lucas faz a respeito dos apóstolos e da igreja. Mas, de forma específica, ele se refere aos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando Jesus chamou, ao mesmo tempo ele preparou e enviou. Então Jesus, ele chama, prepara e envia, né? Então o que eu percebo aqui, quando eles já estão nessa atividade, porque estavam cheios do temor do Senhor, entendendo que eram instrumento de Deus para aquele momento da história da igreja, nós vemos que eles foram chamados pelo Senhor. Então, nós somos chamados pelo Senhor para fazer a obra. Mas ao mesmo tempo que eles foram chamados, eles foram preparados. Por isso Jesus passou aquele tempo com eles. E não foi pouco tempo não, né? Foram 3 anos. Preparando-os, capacitando-os para aquilo que eles iriam realizar. E comissionou os apóstolos para aquela obra, a obra
de propagar a sua palavra, de ensinar as doutrinas e de ser realmente instrumento na mão dele, na mão do Senhor, através do Espírito Santo, para abençoar vidas. E agora, preparados, os envia. Os envia para fazer a obra, fazer aquilo que o Senhor lhes comissionou. As maravilhas do reino, os sinais da presença do Senhor, com os milagres, tudo que o Senhor permitiu que eles fizessem para corroborar com a mensagem que pregava. Os sinais, vamos sair daqui entendendo isso. Os sinais que Jesus fez e assim também permitiu aos discípulos e aos apóstolos que fizessem, era para corroborar com a verdade que pregava. Então, voltando ao entendimento sobre as propostas de Atos para uma igreja relevante hoje, eu quero convidá-los a pensar o seguinte, que na busca de uma igreja relevante está a tarefa de reunir líderes que sejam usados por Deus para realizar as maravilhas do reino. É sobre isso que quero refletir com vocês hoje, não é? Ali naquele galhardete tem a questão da capacitação. Uma igreja relevante é aquela que capacita as pessoas, né? Que prepara as pessoas. E é isto que quero trazer como reflexão para nós nesta manhã. A responsabilidade que a igreja tem de capacitar a sua liderança, os membros da igreja, para que estes também possam fazer maravilhas. Ou seja, para que eles sejam instrumentos da manifestação das maravilhas de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Qual é o perfil dos líderes das igrejas evangélicas no Brasil hoje? Eu tenho lido algumas coisas a respeito disso e vemos uma liderança infectada pelos vírus do liberalismo teológico. É o que a gente tem percebido hoje na liderança evangélica no Brasil. Há uma ênfase no liberalismo, né? Na visão do liberalismo ideológico, ou teológico, melhor dizendo. Vemos líderes hedonistas, ou seja, que dedicam ao prazer como um estilo de vida, ou seja, eles estão envolvidos ou interessados por aquilo que lhes dá prazer, sem estar preocupado com as pessoas, ou sem estar principalmente preocupado com aquilo que Deus quer que seja transmitido. Então, o que eu aprendo com o texto de hoje e mais alguns que a gente vai aqui separar para pensar? A primeira coisa é que a escolha e o investimento na preparação dos líderes e envio de obreiros deve ser preocupação e deve ser considerado como importante dentro de uma igreja que quer ser relevante. Os líderes escolhidos, o investimento na preparação desses líderes, para que sejam enviados a fazer a obra, né, com resultado, e fazer a obra realmente que agrada ao Senhor. Quando eu vejo o livro de Atos, no capítulo 13, no versículo de 1 a 4, eu vejo Deus fazendo exatamente assim, e orientando a igreja que caminhasse nesta direção. Ele está se dirigindo à igreja de Antioquia. Então, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto eles adoravam a Deus, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Perceberam? A igreja estava reunida
A igreja estava como que interessada em agradar ao Senhor. Haviam pessoas que exerciam a liderança na igreja. E o Senhor percebeu entre estes, pelo menos dois, Barnabé e Saulo, que foi separado para uma obra específica. Uma coisa interessante aqui. Neste primeiro momento, Barnabé e Saulo. Olha a dupla que a gente aprendeu ainda há pouco, aqui na oficina. Dois, para iniciar a obra missionária, irmão Elcias. Dois, Barnabé e Saulo. E por que não Saulo e Barnabé? E por que Barnabé e Saulo? Saulo estava praticamente recém-convertido, já com todo o entendimento, todo o conhecimento do Senhor, mas neste primeiro momento, Barnabé vai ser aquele que vai continuar preparando Saulo para a obra mais adiante. Mas neste primeiro momento, Barnabé é o primeiro, Saulo é o segundo. Porque aqui vai se iniciar a primeira viagem missionária, né? E que então Deus manda separar Barnabé e manda separar Saulo, que ainda não era Paulo, para a obra que o Senhor tinha designado para eles. Então, quando eu olho o capítulo 13 até o capítulo 14, percebo aqui a primeira viagem missionária, que é, sem dúvida, o primeiro momento em que o Senhor quer perceber a expansão da igreja e usar pessoas para que realmente pudesse expandir a obra. E aqui estão Barnabé e Paulo. E foi de Antioquia, não é, que os apóstolos ou os missionários foram primeiramente enviados como apóstolos, definindo que deveriam espalhar a mensagem do cristianismo e organizar igrejas com exatamente instituições regulares para fazer a obra do Senhor. Então, foi ali, né, que começa a obra missionária, a obra da evangelização, como uma continuidade da palavra de ontem à noite. Estavam aonde? Em Antioquia. O mestre Barnabé, implicando que havia outros ali. Haviam outros, como a gente viu na lista de nomes. O significado é simplesmente que aqueles aqui mencionados estavam na igreja. Ou seja, é da igreja que o Senhor vai tirar aqueles que Ele vai escolher para fazer a sua obra. Na igreja lá em Antioquia, como profetas e mestres. Agora percebe, os que foram escolhidos estavam ocupados. Estavam ocupados. E é exatamente isso que o Deus Todo-Poderoso faz, né? Ele percebe o quanto eu estou ocupado na obra do Senhor. Aí ele vem e diz assim, vou te dar mais alguma coisinha para fazer. Vai ter algo mais. Vai ter algo mais. Vou lhe confiar algo mais. Porque esta ocupação já serviu para o teste, não que Deus queira fazer, mas para você mesmo. Mas para a confirmação de que você realmente é alguém comprometido com o seu chamado. Deus nos chama, mas Ele quer que nós tenhamos compromisso com o chamado. Deus nos chama para ser igreja, mas Ele quer que a igreja tenha compromisso com o seu chamado. E Barnabé, então, é escolhido para a primeira viagem missionária. E entre a lista, percebe que Saulo é o último da lista. Saulo é o último da lista. E por último, então, ele é escolhido. Mas logo se tornará o primeiro mais adiante, não é? E daqui para frente, este livro é quase exclusivamente ocupado com ele e a sua impressão no Novo Testamento de que ele foi realmente alguém chamado também, capacitado também, para levar a mensagem do Senhor e proclamar o cristianismo no mundo como primordial para a vida das pessoas. Há alguns que chegam a dizer que se os discípulos esperassem um pouquinho, né, Paulo seria aquele que iria substituir Judas. Alguns chegam a dizer isto.
né? Mas eu não quero afirmar isto, não. Até porque Matias aparece ali e só aparece ali, depois não aparece mais, né? Então alguns chegam a dizer, mas Deus tem os seus planos, sabe como fazer, e a hora certa, né? Então, Paulo é escolhido aqui neste momento, e junto com Barnabé, inicia-se a primeira viagem missionária. Então, percebemos aqui a escolha e o investimento que o Senhor faz na vida de pessoas que Ele quer usar. E nesta visão da escolha, investimento e envio dos líderes, o que a gente precisa observar? Precisamos observar primeiro que deve ser um processo extremamente espiritual. Separai-me para mim. É Deus quem separa. Então, esta escolha vem do Senhor. A igreja vai agir como reconhecida, ou vai reconhecer o que Deus está chamando. Então é Deus que separa. Então o processo inicia com Deus. A escolha daqueles que serão exemplos do Senhor para manifestar as maravilhas do Senhor na terra começa pelo próprio Senhor. Segundo, a confirmação dessa escolha no altar do Senhor. Ou seja, a igreja é usada pelo Senhor para reconhecer aqueles que foram escolhidos. Com a imposição das mãos, aparece aqui no texto. Ou seja, com a oração da consagração. É quando aquelas vidas escolhidas pelo Senhor para fazer a obra do Senhor, o ministério que o Senhor separou para elas, são dedicadas ao Senhor para aquele trabalho específico. Mas isso não significa dizer que Deus não tenha escolhido toda a igreja para fazer a obra. Todos nós fomos escolhidos para fazer a obra, mas Deus escolhe especificamente alguns, como é o caso aqui de Barnabé e Paulo, e que foram consagrados ao Senhor para aquela obra chamada missionária. E terceiro, são comissionados para a obra do reino, líderes comissionados para a obra do reino. Que líderes são estes? São líderes de caráter e comprometidos com o Senhor do reino, enviados pelo Espírito Santo. Então, são enviados com a unção do Espírito, né? São enviados com a capacitação do Espírito para fazer a obra. E a igreja é o instrumento que o Senhor usa para, de forma, consolidar este envio. Mas quem envia especificamente, quem chama, capacita e nos envia espiritualmente, é o Senhor através do seu Espírito. Em segundo lugar, qual é o perfil da liderança? Qual é o perfil que o Senhor quer encontrar na vida daqueles que são chamados para fazer a obra? No capítulo 6, versículo 3, ele diz a respeito daqueles irmãos que foram chamados para o trabalho diaconal da igreja, né? Que deveriam ser de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, bom testemunho significa boa reputação. Então, aqueles que o Senhor chama para fazer a sua obra, precisa ser alguém de bom testemunho ou de boa reputação. Atos 10, 22, diz que os enviados, né, de Cornélio a Pedro foram à presença de Pedro para chamá-lo e fazem esta missão, dizendo que Cornélio era homem justo e que tem bom testemunho. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, Paulo, recomendando a Timóteo quanto à escolha de líderes, ele diz exatamente isto: ter bom testemunho dos que estão lá fora. Então, aqueles que são chamados pelo Senhor precisam ter não só o reconhecimento interno, como o reconhecimento externo. Como a comunidade externa está olhando para aquele que foi chamado para aquela obra? Como ele é reconhecido, é visto? Como está o meu testemunho? O seu testemunho, o testemunho da igreja. Então, o nosso testemunho, o nosso bom testemunho, a nossa boa reputação é que nos recomenda para fazer a obra.
segundo o texto aqui de Atos. Depois ele diz que deve ser cheio do Espírito Santo. Este é outro perfil, né? Que precisa ser encontrado naqueles que são chamados para fazer a obra maravilhosa do reino do Senhor. As maravilhas do reino. Chamados e cheios do Espírito Santo. Prestem atenção aqui. Não cheio dos dons miraculosos. O que não teria sido, sem dúvida, uma qualificação para os deveres requeridos. Mas espiritualmente dotados. Embora os dois escolhidos, né, como Estevão e Filipe, né, dentro lá do capítulo 6, mais tarde nós vamos vê-los também desenvolvendo outros ministérios. Eles tinha a dotação espiritual para aquela obra, mas podendo realizar outros. Então, é o poder, né, de fazer a obra do Senhor, capacitados pelo Espírito Santo. E quando o texto diz que deveriam ser homens de sabedoria, ou seja, habilidade para assuntos práticos. Sabedoria tem este significado no original. Habilidades para assuntos práticos, cheio de sabedoria. Saber como agir no momento, como agir e como agir. A gente tem como exemplo Salomão, que foi homem realmente dotado de sabedoria. E um dos mais belos exemplos e o mais clássico, né, é quando ele está diante daquelas mães que, né, reclamavam um só filho. E ele, então, com a sabedoria do Senhor, agiu, né, e a verdadeira mãe, né, recebeu o filho nos seus braços, e a gente conhece a história. Então, a verdade é que Deus quer que aqueles que são usados no seu reino sejam pessoas que realmente usem de sabedoria, sejam capacitados pelo Espírito Santo do Senhor e sábios nas suas decisões e tenham habilidades práticas no reino do Senhor. Aos quais constituamos, né, diz o texto. Porque enquanto a escolha foi entregue ao povo cristão, a designação era a responsabilidade dos apóstolos. Ou seja, a consagração daqueles homens, a instituição oficial daqueles homens era parte dos apóstolos. Era a responsabilidade dos apóstolos, como aqueles que eram os governantes espirituais do Senhor, os apóstolos que dirigiam a igreja do Senhor naquele tempo. Quando eu olho então Atos 4, 24, eu vejo o Senhor dizendo assim, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, a referência aqui a Barnabé, enviado pelos apóstolos de Antioquia, né, pelos irmãos de Antioquia, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa estar presente na vida de todos nós. E por que ele era um homem bom? O senso de bom aqui é claramente de coração grande, né? De mentalidade liberal. É uma referência a Barnabé. Mas ele estava cheio do Espírito Santo e cheio de fé, para que essa sua característica pudesse ser comandada realmente pelo Espírito de Deus. As características de Barnabé, irmãos, elevando-se acima do estreito sectarismo judaico, né? Porque no judaísmo o espírito limitado e de intransigência. Eles eram intransigentes. Como é que é? É isso. É isso aí. Então, homens duros, né? Voltados às regras, às leis, não conseguiam navegar na direção de serem ou terem uma mente mais aberta e, por isso, limitados.
e não se deixavam ser usados pelo Espírito Santo do Senhor, diferente de Barnabé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor, perceba. Então, quando nós somos usados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, e usados pelo Espírito Santo, com um bom testemunho, com sabedoria, o Senhor permite que a gente contemple os frutos do nosso trabalho. Este procedimento de Barnabé, tão cheio de sabedoria, amor e zelo, foi abençoado para o grande crescimento da comunidade cristã naquela oportunidade e naquela importante cidade, onde ele foi ser instrumento do Senhor, enviados pela igreja de Jerusalém, quando perceberam o evangelho chegando em Antioquia. Atos 13:52 diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito. O que é importante aqui? É que os 3 versículos mostram o quanto precisamos da ação do Espírito Santo na nossa capacitação. Todos 3 mostram o quanto nós realmente precisamos ou temos a necessidade, né, da capacitação do Espírito Santo em nossas vidas para a realização da obra. O capítulo 13, verso 52, é uma referência ao trabalho missionário de Barnabé, e Paulo, na sua primeira viagem missionária, e os discípulos aqui mencionados, não é, são aqueles que suportaram sofrimentos pelo Evangelho, como aprendemos em Atos 14:22. Que fortalecidos pelo Espírito e encorajados pelo Espírito, permaneceram firmes na fé, independente da situação que passavam, né, de tribulação, de perseguição, mas permaneciam firmes porque estavam movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Entendendo que o Espírito Santo do Senhor os capacitava e os fortalecia para aquela grande obra. Se enchiam de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, não apenas os elevou acima da vergonha por causa da perseguição e do medo, como discípulos e como apóstolos do Senhor, e como professores, ensinadores, que transmitiam a doutrina do Senhor, mas também os encheu de emoções santas e elevadas. A questão é esta: é que muitos arrogam para si, não é, ser ele aquele que fala em nome de Deus. Mas falam o que em nome de Deus? Falam aquilo que Deus mandou falar? Fala aquilo que Deus lhes direcionou para que falassem? Então você está cheio de pessoas aí na mídia, cheio de, né, líderes pregando, falando em nome de Deus. Mas o que a gente percebe aqui, que havia nos irmãos que são exemplos para nós como discípulos, a sua dependência do Espírito e a sua humildade. A alegria que o texto se refere aqui, não é a sua elevação, mas a alegria de ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Então é esta alegria que o Senhor quer ver no seio da igreja relevante, né? Uma igreja que é usada pelo Espírito Santo do Senhor. Com pessoas, lideranças, capacitadas, né, dotadas de sabedoria, dotadas de inteligência, dotadas de conhecimento, mas seladas pelo Espírito Santo do Senhor para a salvação e para ser usado pelo Senhor na vida das pessoas. Portanto, irmãos queridos, o padrão precisa ser o quê? Precisa ser uma liderança focada na direção do Espírito. Gente que entra na própria vida, né? E as suas
disciplinas como necessárias para falar em nome do Senhor e para guiar o povo, é preocupação dele. Então, ele encarna na sua própria vida o compromisso de ser usado pelo Senhor, e a sua disciplina e a sua maneira de falar em nome do Senhor é sua preocupação, para que realmente ele seja usado na presença do Senhor e para abençoar a vida das pessoas ao redor. Então, o que eu aprendo aqui na experiência deste versículo de que os apóstolos faziam maravilhas e sinais no reino do Senhor e que eram vidas que o Senhor, sem dúvida, chamou e foi escolhidos e a igreja entendeu que eles foram escolhidos e investiram então na escolha e na capacitação desses apóstolos, e aqueles que foram enviados, e toda a liderança da igreja primitiva era uma liderança que tinha o perfil segundo o entendimento do Senhor, né, com bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Então, o que eu aprendo com isso? Primeiro, eu aprendo que o chamado ou escolha e o preparo e o envio são itens indispensáveis na experiência do líder cristão. Por isso, nós vamos encontrar, não é, Paulo aconselhando que aqueles que são escolhidos para o ministério não devem ser neófitos. O que é isto? Não devem ser aqueles que ainda não têm uma experiência, não é, confirmada de vida cristã e do seu chamado. Então, quando nós identificamos aqueles que são chamados, precisamos identificar aqueles que realmente entendem ou que já compreenderam o chamado e que já estão preparados espiritualmente, capacitados, revestidos pelo Espírito para fazer a obra. Então, agora vem o trabalho da igreja, que é usada pelo Senhor para preparar aqueles líderes, não é? Por isso a igreja que quer ser relevante, ela precisa criar espaço para que sua liderança seja devidamente preparada. E nós temos a oportunidade de ver muitos canais, não é, que oferecem preparação para a liderança. Nossos seminários, não é? Nossas escolas bíblicas dominicais, nossas escolas de lideranças. Quem sabe em breve teremos um seminário em Porto Velho. Né, pastor? Viu, minha irmã? Que me procurou a respeito de seminário? Acho que a oração da irmã já está sendo respondida. Depois conversa com o pastor Shirleyton. Então, várias agências. Mas a própria igreja precisa entender o quanto ela precisa ser usada pelo Senhor para capacitar a sua liderança leiga. O que é liderança leiga? É aquela liderança que não é chamada para um ministério específico, não é? Como o pastoral, como a música, o ministro de música, o ministro pastoral, o ministro da diaconia. Então, esses são ministérios específicos. Mas nós temos lideranças que são importantes na igreja, na área das mulheres, dos homens, não é? Das classes de escola bíblica dominical e tantos outros. E a igreja, então, precisa, de alguma forma, ser instrumento do Senhor para capacitar estes homens e estas mulheres e estas pessoas para que elas possam fazer as maravilhas do reino do Senhor. De forma a entender que elas capacitadas vão, sem dúvida, fazer o melhor. Capacitou-as, agora envia. Né? Envia. Se é para a obra do discipulado, vai enviar para a obra do discipulado. Se é para a obra de missões, vai enviá-la para a evangelização. Se é para a obra do ensino, vai enviá-la para o ensino na escola bíblica dominical. Que foi isso que a igreja primitiva fez. Entendeu quem foi que Deus chamou e preparou aqueles que foram chamados e os enviou. E foi isto que Jesus fez lá. Reuniu os 12, preparou e os enviou 2 a 2. E depois cresceu mais um pouquinho, 70, e os enviou.
também de 2 a 2. E aí a gente aprendia aqui na oficina de hoje que o quanto é importante a gente estar atento para aquilo que Deus faz, chamando, capacitando e enviando. Então, esses itens são indispensáveis na experiência de uma liderança cristã. Aprendemos que a liderança cristã deve estar provida de caráter e ser comprometida. Então, aqueles que são chamados e agora capacitados e enviados, precisam estar providos de caráter e de compromisso. Então, se Deus lhe chamou, meu irmão, lhe deu oportunidade de ser capacitado, né, pela igreja do Senhor, e a igreja lhe confiou o ministério, ou seja, lhe enviou, seja comprometido. Os nossos irmãos apóstolos eram comprometidos. A igreja primitiva, né? Aqueles irmãos lá no início, eram vidas comprometidas. Por isso fizeram um trabalho demonstrando a sua fé e a sua confiança no Senhor e com resultados. Então é preciso caráter e compromisso para servir no reino do Senhor. Aprendemos que os líderes cristãos são identificados e reconhecidos pela igreja. Nós podemos olhar ao redor e perceber, né, quem são os líderes e os reconhecer. Ou escolhidos pela igreja, pelos irmãos da igreja. Mas a sua investidura deve ser pela oração e consagração do presbitério, né? Quando é pastoral, quando é diaconal, quando é ministros específicos na área de educação, da música, é importante que passem por este processo. Mas toda a liderança da igreja, aquele dia que são chamados à frente, que são eleitos, eles recebem a investidura a partir dali também. De alguma forma é uma investidura, porque foram empossados nos seus cargos, né? Identificados, eleitos, e agora recebem a investidura do Senhor pela oração e pela consagração para fazer a obra que o Senhor lhes confiou. E é isto que é preciso estarmos atentos enquanto igreja do Senhor. Além disso, aprendemos sobre o perfil do líder cristão, não é? À luz desse texto e de outros que foram focados aqui nesta manhã. Primeiro, líder de bom testemunho. Irmãos, o quanto é importante que as pessoas reconheçam o nosso bom testemunho. E percebe que quando Paulo quis levar Timóteo com ele, já na segunda viagem missionária, se não estou enganado, sim, na segunda viagem missionária, que ele quis levar Timóteo com ele, o texto diz que Timóteo era alguém que tinha o bom testemunho dos de dentro e os de fora. Então ele podia levar. Então nós precisamos de crentes que sejam crentes de bom testemunho. E, consequentemente, precisamos muito de líderes que servem na igreja do Senhor de bom testemunho. E nós estamos vivendo um tempo que o mundo está olhando para a igreja. Não é? Vivendo este tempo. Até porque querem, de alguma forma, achar algo para que tentando desmoralizar a igreja do Senhor. Mas evidentemente isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que todo ataque do inimigo contra a igreja, o Senhor protege-a. Mas isso não significa que a gente deva descuidar do bom testemunho, entendendo que a igreja é protegida do Senhor, como eu disse, não é que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Não significa que a gente deva descuidar do nosso testemunho. Então, o Senhor quer crentes de bons testemunhos e líderes de bons testemunhos com aqueles que estão dentro da igreja ou também
para aqueles que estão ao entorno da igreja. Líderes cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, ou seja, dirigidos por Ele, capacitados por Ele, encorajados por Ele, que sentem realmente que suas vidas são usadas pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo foi nos dado exatamente para nos dar esta força e esta coragem de testemunhar o Evangelho, ou do Evangelho. Então, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, né? A sabedoria que do alto vem. Não que a terrena, não é? Aquela que agrega valores, não seja interessante. Não é isto que a Bíblia diz. A sabedoria terrena que agrega valores, ela é interessante. Mas a sabedoria que do alto vem, esta é primordial para que a gente possa ser, de alguma forma, usados pelo Senhor como igreja relevante e como líderes na igreja do Senhor. Então, cheios de sabedoria, né, que saiba tratar, não é, das coisas práticas do reino. Líderes cheios de alegria. Se o líder já, né, já faz a obra sem entusiasmo, como impactar ou influenciar pessoas? Como ser relevante na vida das pessoas? Estou cheio de alegria. Eu imagino que quando o texto fala da alegria daqueles homens de Deus, ele também está se referindo à alegria de servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Mas a gente pode ampliar a ideia de alegria, mas alegria como também entusiasmo. Ser entusiasta no trabalho. Né? Eu, quando era jovenzinho, né? Eu já revelei para vocês que eu já sou idoso. Eu, quando era jovenzinho, a gente cantava o entusiasmo crescente. Lembram disso? Os da minha época? Ah, que isso, lembra sim. Lembro, né? O entusiasmo crescente. Porque o nosso entusiasmo precisa ser crescente. Crescente. Não é? Para que possamos contagiar vidas, influenciar vidas. Então Deus quer olhar para você e ver você um homem, uma mulher, servindo ao Senhor com alegria, independente de qualquer circunstância, e com a sua alegria motivando pessoas a servir ao Senhor. Líderes encorajados, especialmente neste tempo. Quem não viu aí, né? Porque de ontem para hoje, está postado aí para todo mundo ver, que uma escola de samba lá em São Paulo, colocou lá um quadro de Satanás, né, desfilando com Jesus, e empurrando Jesus, e derrubando Jesus, e apontando para ele aquele tridente lá. Vencendo Jesus. Está amarrado, com um nó bem forte. Então, encorajado para este tempo em que o nome de Jesus está sendo zombado, escarnecido, mas a Bíblia diz que Deus não se zomba. Não é? Para este tempo de ideologias que tentam nos tirar do foco da verdade. Encorajados para este tempo. Este tempo de mazelas, de desvio, terríveis, até doutrinários, de princípios, desvios de princípios da palavra. A gente precisa se sentir encorajado a permanecer firme. Então, é sem dúvida um perfil tremendamente importante para este tempo. O encorajamento dos discípulos do Senhor, da igreja do Senhor, dos líderes do Senhor, encorajados. Líderes firmados na fé. E quando digo firmado na fé, é na sua confiança no Deus que o capacita e firmado naquilo que crê e defende, que é a palavra, que é regra para a sua prática e fé.
Então, firmados na fé. Creio que o nosso Deus é aquele que realmente é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o único Deus a quem servimos e de quem recebemos a missão para fazer a obra. Firmados na fé. Líderes que cuidem ou que cuidam da própria vida cristã. Nós precisamos cuidar da nossa vida cristã. Com os instrumentos que já falamos durante algumas das nossas falas aqui, com a oração, com a leitura da Bíblia, com o culto, com o momento devocional, com o serviço cristão. Isso é cuidar da vida cristã, da nossa aproximação com Deus, da nossa intimidade com Ele, de estar pronto para ouvir Deus falar e pronto para colocar em prática aquilo que Deus fala aos nossos corações. Cuidando da sua vida cristã, para que não caia, mas se cair, levante. Não é? Se cair, levante, porque Deus está lhe capacitando para continuar. E dando oportunidade para que você seja novamente instrumento do Senhor na continuidade do seu ministério. Líderes que possam falar em nome de Jesus, que estão habilitados a falar em nome de Jesus. Não é em nome da Igreja Batista Segunda em Porto Velho, não é em nome da Igreja Batista Segunda em Fragoso. Nós dois, né, somos crentes de segunda. Né? Segunda Igreja Batista, Segunda Igreja Batista. Né? Mas tão importante quanto as primeiras, né? Para Deus todas são importantes. É apenas nomenclatura, que a gente até brinca com elas, né? Mas para Deus nós somos os primeirões. Nós somos os primeirões para Deus, independente de que igreja nós estejamos servindo ao Senhor. Mas precisamos estar preparados para falar em seu nome. Falar em seu nome. A todos que estão ao redor de nós. Líderes que possam guiar o povo de Deus a cumprir a sua vontade. Porque as maravilhas e os sinais que os apóstolos estavam fazendo lá, era na intenção de dirigir o povo do Senhor a cumprir a vontade do Pai. A vontade do Senhor que os nomeou, não é? Para fazer aquela obra. Então, líderes realmente comprometidos com o Senhor. E que possam serem guiados pelo Espírito Santo e realizar a boa obra que agrada ao Senhor. Então, irmãos queridos, que nesta manhã, eu e você tenhamos a certeza quem foi que nos chamou. Quem é que te chamou? E crendo e tendo a certeza de que foi o Senhor que nos chamou, que possamos não fazer a obra de Deus de qualquer forma, mas buscar estar preparado para quando forem enviados, nós sermos enviados para produzir resultados no reino do Senhor. Que eu e você possamos entender que, como crentes, participantes de uma igreja relevante neste tempo, e como vidas no altar do Senhor, precisamos ser providos, né, do caráter cristão e do compromisso cristão para esta obra que o Senhor nos tem confiado. Que possamos ser identificados e reconhecidos pela igreja, né, e assim, separados e consagrados para servir ao Senhor. Que possamos cuidar do nosso testemunho, a cada dia ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, cheios de alegria, que possamos ter coragem e ser encorajados pelo Espírito a cada dia para fazer a obra, que a nossa firmeza esteja a cada instante na palavra do Senhor e na nossa fé, cuidando da nossa vida cristã, da nossa capacitação pessoal, devocional, para que possamos falar no nome e em nome do Senhor Jesus
e ser ouvido, e haja eco, e que possamos ser usados pelo Senhor como líderes e crentes e igreja, que queiram ser relevantes, guiando o povo de Deus, para que este povo entenda o valor e a importância de cumprir a vontade de Deus neste tempo, nesta terra, para este momento. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento, podemos estar aqui juntos, nesta manhã, e entender que o Senhor é aquele que nos convocou, é aquele que nos chamou, nos tirou do mundo e nos trouxe para o teu reino. E agora, ó Deus, pedimos ao Senhor que no entendimento do teu chamado, possamos estar submissos à capacitação do teu Espírito e prontos e comprometidos para fazer a tua obra, para que a maravilha do teu reino seja conhecido neste tempo aos corações e tantos que estão ao redor de nós. É o que rogamos, que o teu amor e a tua graça sejam conosco neste momento de tantos desafios para a vida da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Irmã, tenha a palavra.